Olá, irmão, graça e paz. Nós queremos conversar hoje a respeito da evangelização de idosos. Há um pensamento comum na sociedade que, ao envelhecer, as pessoas vivem apenas para contar de forma regressiva os seus dias de vida. E isto não é uma verdade. O idoso procura cada vez mais, nos últimos anos, melhorar a qualidade de vida e aproveitar dessa bênção de Deus, que é a longevidade, para vivê-la com qualidade. O envelhecimento, ele é a fase de reflexão, compartilhamento e troca de experiência. Quando a gente quer buscar alguns conselhos, geralmente nós buscamos naquelas pessoas mais idosas. A sociedade, principalmente a igreja, tem o dever de criar mecanismos que contribuam para garantir ao idoso uma vida mais tranquila e ativa. Por isso que é necessário vencer os preconceitos. Não só a igreja vencer os preconceitos, mas também os próprios idosos acabar com esse preconceito de que o envelhecimento é um fardo, de que o envelhecimento é a antessala da morte. Por isso, como igreja, precisamos criar condições para que os nossos idosos possam usufruir o tempo que têm disponível com qualidade por meio de atividades físicas, do lazer, do relacionamento social, entre outros. Então, é dever nosso criar essas condições. Criar condições no sentido de desenvolver projetos de evangelização para idosos embasados em 3 princípios peculiares à questão do envelhecimento, que são os princípios físicos, psicológicos e espirituais. A melhor maneira de fazer com que o idoso continue ativo e feliz no envelhecimento é oportunizar os mesmos a essas atividades físicas, sociais e mentais. Isso com certeza vai evitar o isolamento do mundo. Então precisamos de ações que devem ser implementadas no processo de evangelização. Quais são essas ações? São diversas. Por exemplo, eu vou citar algumas aqui, que devem serem analisadas e trabalhadas. Desenvolver um trabalho voltado para idoso, onde haja inclusão e valorização do mesmo. É importante isso, valorizar a pessoa idosa e não achar que ela já é o fim da linha e que já está com o pé na cova e que não merece nenhum investimento. Precisamos cada vez mais integrar aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador com aqueles a serem alcançados pelo Evangelho. Precisamos respeitar as características inerentes da faixa etária e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento social e espiritual do idoso. Uma outra coisa que nós podemos trabalhar na questão da evangelização é proporcionar aos idosos visitantes dos nossos eventos ou da igreja, proporcionar a eles o conhecimento da palavra de Deus e fortalecer a amizade e o companheirismo. Isso é muito importante para a pessoa idosa. Na evangelização de idosos, é bom valorizar experiências vividas, porque isso cria condições não só de uma interação com mais profundidade. Quando nós estivermos trabalhando com o idoso, nada melhor do que essa troca, de aprendizagem que cria e habilita as pessoas. Lógico que, como nós estamos trabalhando evangelização, é importante que a gente desperte no idoso não crente não só o interesse pelo mundo, mas por uma vida mais próxima de Deus. E aí entra também a questão lúdica, Os idosos gostam muito de passear, de viajar, de fazer excursões, e aí a igreja deve começar a realizar trabalho nessas áreas, principalmente nessas áreas que concentra o gostar da pessoa idosa, como visitar museus, parques, praias. Isso é importante. Lógico que nós estamos num projeto, que a ideia é
levar a palavra de Deus aos idosos não crentes e precisamos desenvolver trabalhos que eles gostam. A princípio, quando a igreja resolver trabalhar o idoso não crente, ela deve escolher um local neutro para convidar esses idosos. Não é viável convidar logo para a igreja. Talvez fazer uma reunião numa escola, num centro social, numa associação de moradores, para mostrar que a igreja tem interesse no segmento e não é apenas uma ação de evangelização da pessoa idosa. Então, é importante, né, que essas coisas sejam bem analisadas para poder ter o aproveitamento, né, da realização do trabalho de evangelização. Então, quando você promover uma reunião para reflexão a respeito das mudanças físicas e psicológicas no envelhecimento, lógico que, atrelado a isso, a gente coloca a mensagem da palavra de Deus, o que Deus revela na Bíblia a respeito do envelhecimento. E aí, com certeza, nesses locais, a possibilidade de êxito na capacitação física, cultural e recreativa e evangelística, com certeza, será mais ampla. Nunca esquecer de reforçar os valores cristãos. Isso para dizer que a vida envelhecida é significativa. É bênção. E aí nós com certeza estaremos integrando esse idoso à fé. Isso é muito importante. A igreja também pode aproveitar esses momentos para promover informações, como por exemplo, os serviços destinados às pessoas idosas que existem na comunidade. E aí, com relação a esse tipo de trabalho, se você me perguntar quando ele deve acontecer, isso depende da demanda da igreja ou da REPAP, né, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, para a realização destes trabalhos, visando sempre interação entre o idoso crente e o idoso não crente. Então, promova a oficina das mais diversas, como confecções de objetos, de trabalhos artísticos e artesanais que possam gerar renda, que o idoso, depois de fazer, possa vender, e isso vai criar a motivação para que ele participe das nossas oficinas. Se possível, expor os trabalhos realizados, colocados à venda, porque isso vai ocupar o tempo do idoso, retirando-o da solidão e da ociosidade. Uma outra coisa na evangelização de idosos é mostrar que existe uma alegria física e espiritual nos evangelhos. Isso pode acontecer através de brincadeiras e de jogos lúdicos. Sempre lembrando que precisamos realizar dinâmicas que levem à reflexão bíblica. Promovam também debates de assuntos de interesse do envelhecimento. Convidem médicos, advogados nessa área para tratar do assunto. Uma coisa que idoso gosta muito é música. Então podemos evangelizar através dos nossos hinos, dos nossos cânticos, porque na vida da pessoa idosa há um espaço enorme para a música. E com a música nós vamos desenvolvendo a sensibilidade e ampliando a expressão de fé. E não só de fé, mas também de autoestima à pessoa idosa. Então por isso que é sempre bom nos nossos encontros haver um momento devocional, pequeno, mas que seja bastante significativo. Uma coisa também excelente é quando a gente promove encontro entre idosos e pré-idosos. E a nossa motivação é que as igrejas e este grupo comecem a fazer visita aos idosos não crentes da comunidade que circula a igreja. E quando for possível, visita hospitais, abrigos, sempre em companhia da equipe de apoio da REPAP. Creio que esta breve possibilite o entendimento da necessidade de evangelizar idosos, pois pouco mais de 3% dos idosos são evangelizados no Brasil. Há todo um arcabouço cultural, sociológico, porque os idosos são fiéis às suas tradições e têm dificuldade de aceitar o novo. É preciso fazer um projeto dentro daquilo que a igreja pode atingir e principalmente perseverar neste projeto, porque às vezes as pessoas começam a trabalhar com idosos e quando começam a surgirem as dificuldades, desistem. Mas há uma necessidade de ser perseverante nesse trabalho e aplicá-lo em oração, buscando a instrução bíblica para
evangelizar pessoas idosas. Nunca colocar um adolescente para evangelizar idoso, porque a linguagem é diferente. É importante treinar os próprios idosos da igreja para a evangelização de idosos. Creio que fazendo isso, certamente nós teremos êxito nesse processo de evangelização. Que Deus abençoe a todos.